Quem é que hoje trouxe a palavra de Deus? Você trouxe? Eu gostaria que você abrisse no livro dos Salmos. Salmo 104. Salmos 104. É o louvor ao Deus Criador. Esse salmo maravilhoso que nós vamos refletir nele, nós vamos meditar nele hoje. Ele fala sobre muitas coisas. O Senhor nos deu uma chance, uma oportunidade de te encontrar, de ter uma vida transformada, Senhor. Então nos ajuda nesta manhã a abrirmos a nossa visão, abrirmos a nossa mente, Senhor, para entender os teus cuidados, para entender o teu amor por nós, para que possamos, Senhor, nesta manhã reconhecer, ó Pai, o teu amor e o teu cuidado em nossas vidas. Senhor, eu te peço que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações, Senhor, segundo a tua vontade. Repreende tudo aquilo que quer impedir o teu trabalhar nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. O Senhor quer falar nessa manhã. Eu sei que domingo de manhã o pessoal levanta, está com sono. Se deu sono, fica de pé. Mas não perde aquilo que Deus deseja falar nessa manhã. Aleluia. Amém, pessoal? Antes de nós lermos a palavra, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Posso fazer algumas perguntas? Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Olha só. Preste bem atenção. Quantas vezes você se pegou triste dentro da tua casa? Para pensar. Isso já aconteceu com você? Você estava cercado por sua família, mas você estava, por exemplo, irritado, nervoso, ou chateado, ou até mesmo cansado, né? Eu estou cansado, esse menino não para de falar na minha orelha. Alguém já passou por algo parecido? Deixa eu ver. Deixa eu ver se só sou eu. Deixa eu ver se tem mais alguém. Para pensar, tá? Fazendo algumas perguntas aqui para você. Imagina você estava numa reunião de família ali, com a sua família ali reunida, mas você não queria estar lá. Você está ali no domingo, com a sua família, mas você não queria estar lá. Talvez você já tenha tido esse sentimento. Alguém já teve? Não precisa levantar a mão, não. Pergunta agora aí no seu coração. Responda aí no seu coração agora. Será que você já passou por isso? Ou talvez aqui na igreja. Você está aqui reunido com seus irmãos na fé, mas você é triste. Por alguma razão você não queria estar aqui. Será que isso já aconteceu com você? Ou quantas vezes você se pegou triste no seu serviço? Ah, isso é bem fácil. Você está ali trabalhando no seu serviço e aqui na sua cabeça, poxa, mas esse serviço é tão cansativo. Nossa, eu me mato aqui. Ai, mas que canseira, que saco de serviço. Talvez você já tenha se pegado triste no seu serviço. Talvez você já chega com vontade de ir embora. Isso te parece familiar? Te parece familiar? Chega com vontade de ir embora já. Está triste. Ou até mesmo quantas vezes você estava na sua cama, e você não teve vontade de levantar. E eu não estou falando por causa do frio. Pula a parte do frio. No frio, ninguém quer levantar da cama, não é? Está frio, mas eu não estou falando disso. Estou perguntando para você, quantas vezes você estava na cama e você
não teve vontade de se levantar. E eu estou falando que você não teve vontade de se levantar por pensar que a sua vida é chata, que a sua rotina não pede, por não querer levantar ou acordar, por não querer acordar, por causa de problemas talvez que você tenha passado ou esteja passando. Bom, todos esses pensamentos e essas reclamações que acontecem dentro da nossa mente, sabe? Elas deixam de existir em um lugar. Em um lugar elas deixam de existir absolutamente. E eu cheguei à conclusão que o lugar que esses pensamentos deixam de existir é um leito de hospital. Eu digo isso porque todo mundo, né, que está na fé, que está na igreja, sabe que meu pai foi operar e a gente ficou lá com ele. E eu acabei ali, né, eu sou uma pessoa que eu estou no hospital e eu fico assim, né, auxiliando todo mundo. As pessoas vêm, você trabalha aqui? Não, eu trabalho. Não, mas você foi buscar água para a mulher, foi pegar isso porque você foi lá, você passou essa aqui na frente. Eu passei uma mulher na frente. Então, e tipo, eu vou ajudando, eu vou fazendo. E aí eu tava lá, e aí a gente vai, né, as pessoas ali, elas vão se abrindo, né? Não é fácil, não é difícil, né? Não é difícil. Quando você está no hospital e você fala, puxa, está demorando para ser atendido. Se você tiver 30 pessoas, você já fez amizade com as 30 e as 30 já estão contando dos problemas dela. Não é muito difícil. Mas eu passei por uma situação de presenciar uma coisa que doeu a minha alma. E é por isso que eu estou falando para você que todos esses pensamentos, eles desaparecem no leito de hospital, no leito de dor. Estava ali, meu pai estava sendo medicado, tinha uma senhorinha lá, não era velha não, era uma mulher. E ela estava ali, ela chorava de dor. E a gente falava, a senhora está melhor? Porque meu pai chegou com dor, foi tomando remédio para dor, para passar. E aquela senhora, ela estava com uma dor terrível. E ela chorava de dor. Eu falava, melhorou? Não melhorou. E aí a gente falava para a enfermeira para aumentar a dose e tal. E aí quando a gente saiu, e eu vi a família dela muito assim, ó, perturbada. E aí eu chamei a menina para conversar. E aí eu descobri que aquela mulher que estava lá, ela tinha câncer, que ela não ia voltar para casa. Ela estava morrendo. Ela não ia voltar para casa. Ela cheirava muito mal, aquela senhora, ela estava apodrecendo. E ali estava a filha e a mãe dela. E aí eu fiquei olhando, eu vi. Durante a conversa com ela, elas iam falando coisas que me fez refletir. A filha falava assim, ela só queria levantar e poder ir trabalhar. Ela só queria isso. Levantar, trabalhar, para poder sustentar os filhos menores. Só isso. Ela não queria mais nada. Ela só queria felicidade de estar com a família dela em casa só. A mãe da menina falava, eu só queria sair daqui hoje e levar minha filha comigo. Eu só queria isso. Sair daqui hoje e levar a minha filha comigo. A minha filha não vai. Não vai. Acabou de fazer o exame, o câncer simplesmente estourou no corpo inteiro e a mulher não sabia. Ela sabia que ela estava cheirando, sabia que ela tinha câncer, ela estava em tratamento, mas ela não sabia o que tinha acontecido com ela. Ela estava com aquela dor terrível, foi descoberto aquela dor terrível que ela estava porque estava estourando os órgãos e o cheiro que estava saindo era algo terrível.
E ali, claro, eu evangelizei ela, abracei ela. A mulher me abraçava e chorava, parecia que a gente era amigo, sabe? Porque numa hora dessas, não tem orgulho, não tem, acabou tudo. Tudo que o homem busca na vida, não tem orgulho, não tem nada. Ela perguntou para o médico, mas dinheiro resolve algum tratamento? E a resposta do médico foi, dinheiro não resolve. Aí eu te pergunto, meu amado, você passa a sua vida inteira buscando o quê? O que você busca a sua vida inteira? Dinheiro. E aí chega numa hora dessa, você ouve que o seu dinheiro não resolve. Não resolve. Todo o dinheiro do mundo não ia resolver. E ela ainda estava com outros problemas lá, que tinha batido na carência. Enfim, a mulher estava. E aí, quando descobriu que não estava na carência, ela falou: eu vou ter que sair com a minha mãe daqui para morrer em casa. Então, olha uma situação. Eu não tinha carência para internar. Olha uma situação, uma coisa doida. E eu fiquei assim, refletindo naquilo, aquilo assim, ó, marcou meu coração. A palavra daquela mulher falando assim, ela só queria trabalhar. E aí eu falei, puxa, às vezes eu não quero trabalhar. E aí ela falou, poxa, ela só queria estar com a família dela em casa. Eu falei, quantas vezes eu estou em casa, eu não queria estar ali, no cansado. Eu não queria, às vezes, estar ali. Ou o pessoal fala, vamos assistir um filme. Ah, estou cansado. Você está ali só por estar, mas você está cansado. Você... Aí eu fiquei refletindo naquilo. Eu falei, eu preciso levar isso para a igreja. Porque isso deve acontecer com todo mundo, sabe? De você estar com a sua família, ao invés de você ali dar valor para a sua família, você está nervoso, usando aqueles momentos ali que você poderia estar lindo. Um momento de conversa sadia, às vezes se torna uma briga, uma discussão. Olha só como são as coisas. Você valoriza seu serviço, você reclama de tudo. Pois é, tem gente que daria tudo para ter a sua vida, do jeito como ela é, exatamente do jeito como a sua vida é. Aquela família lá daria tudo para trocar por você, daria tudo. Aquela mãe daria tudo, a mãe que estava vendo a filha ali no leito de dor, daria tudo para estar no seu lugar, se irritando em casa, com o barulho dos filhos, com a paciência que tem que ter com os avós, com os pais, conversando, por aí vai. Então, meu amado, eu refletindo nisso, sabe, eu falei, puxa vida, aonde, lá dentro de dor é onde todas as reclamações da nossa vida deixam de existir automaticamente. E a gente percebe o quê? Como nós somos frágeis. A gente percebe como somos frágeis. Eu passei por um problema parecido, graças a Deus o Senhor me deu a glória, a honra de poder estar aqui ainda vive pregando e testemunhando para ela, porque eu falei, eu vou evangelizar ela, mesmo o médico falando que ela tinha ali menos de 24 horas de vida. Deus, ele faz o que ele quer. Se não salvar pelo menos a mulher, salva a família. Eu evangelizei e falei, Deus preparou que eu estivesse lá, naquele momento, naquela hora, naquela situação. E aí essa reflexão da nossa fragilidade, né? Poxa, nós somos tão frágeis nessa vida. Um dia a gente vai estar na glória, mas nessa vida que nós estamos aqui, nós somos frágeis. Passa rápido. Uma hora você está vivo, uma hora é o quê? Não está mais. Uma hora está lá e uma hora... Igual ela estava indo bem com o tratamento. Não era uma coisa que a família já esperava que fosse acontecer. Ela estava indo bem. Do dia para a noite fez
Pegou todo mundo de surpresa. Nós estávamos juntos, comendo ontem, felizes, e hoje nessa situação. E aí eu te pergunto, meu amado, se nós somos tão frágeis nessa vida, por que a gente, perde tanto tempo? Por que a gente perde tanto tempo, da nossa vida aqui, não vivendo intensamente, não vivendo como Deus sonhou que nós vivêssemos, Por que a gente perde tempo não reconhecendo o cuidado de Deus? O teatro que aqui foi feito, Jesus falava, mas você pediu tanto esse emprego, mas você pediu tanto esse carro. Ela falava, lá da velha, não é? E aí Jesus falava, mas era o teu sonho. Mas esse teu sonho se tornou o quê? Uma lata velha, esse emprego que você pediu tanto, você precisava desse emprego. Se tornou um lugar chato. Quer dizer, tudo ela reclamava. Vocês perceberam? No teatro, que ela reclamava de tudo. Ah, o café tá ruim. Ah, não sei o que tá ruim. Aí o negócio não funcionou. Ah, sol tá ruim, chuva tá ruim desse jeito, desse. As pessoas, elas perdem tempo não reconhecendo o cuidado de Deus sobre a vida delas. E nós precisamos reconhecer enquanto é tempo. A gente não pode ser desse tipo de pessoa que perde para dar valor. E todo mundo conhece essa frase, conhece? Ah, fulano perdeu para dar valor. Não é assim? Ah, fulano tinha um casamento, perdeu para dar valor. Fulano tinha um ministério, perdeu para dar valor. Fulano tinha um serviço, perdeu para dar valor. Ah, ele tinha uma vida assim, perdeu para dar valor. As pessoas são assim. Elas precisam perder para dar valor. Agora, será que nós precisamos perder as bênçãos de Deus para a gente dar valor? Veja bem, esse salmo que nós vamos ler é um salmo que louva o Deus que criou, que cuida de nós, que nos criou, que cuida de nós nos detalhes. Esse salmo, ele vai contando, as coisas que Deus faz para a gente. E por que a gente precisa adorá-lo por isso? Diz assim, bendiga minha alma o Senhor. O Senhor Deus meu, ó Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes do céu como uma cortina. Põe as águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram com voz do trovão e bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Olha só, dá uma paradinha aqui antes da gente continuar. Você já agradeceu a Deus porque as águas não cobrem a terra? Não, assim, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, porque eu não estou morrendo afogado. Seja sincero, essa oração você já fez? Deveria. Você começa a pensar assim nos detalhes. Senhor, obrigado porque existe o céu. Obrigado porque existe o céu. E se não existisse o céu, o que ia ter? Não sei.
existe o céu. Você já agradeceu porque existe o céu? Já. Ou você reclama? Você sabe quando você olha para o céu? Para falar, só está escuro hoje. Hoje está escuro. Agora fazer o que a Yasmin fez ontem. Estou achando, né? Que foi? Olha o céu. Parece que Jesus está descendo ali fazendo. É difícil. É difícil. A pessoa assim se atentar, né? E realmente parecia, né? Os raios de luz ali no vão, parecia que Jesus estava. Que coisa, né? Continua aí, Arthur. Aí ele fala assim, ó. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto dela, as aves do céu têm o seu pouso. E por entre a ramagem, elas se põem a cantar. Do alto de tua morada, regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra o homem tire o seu alimento. Olha só. Ah, se eu não trabalhar, eu não vou comer. Meu amado, se não existisse a água para regar, você não ia comer mesmo. Você podia trabalhar e ter todo o dinheiro, mas você ia plantar o dinheiro e não ia nascer arroz. Você ia plantar o dinheiro e não ia nascer o feijão. Não ia. Não ia. Você podia até tentar plantar o feijão, mas sem a água que vem do Senhor, sem o cuidado dele, não ia nascer. Olha só como é forte. Fazes crescer a relva para os animais e a planta que o ser humano cultiva para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. Olha só, Deus cuidando de você em todos os detalhes para que você tenha tudo, né? Aí ele fala, são saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Enquanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses e as rochas, o refúgio dos alganazes. Olha só ele cuidando dos animaizinhos, não é maravilhoso? Você percebe o cuidado? O cuidado de Deus aí aos animais, olha só. E aí ele fala assim, ó. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envia a escuridão e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então, as pessoas saem para seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Olha aí, olha só Deus falando sobre o serviço, sobre o trabalho. O trabalho é bênção de Deus. E aí, o salmista, né, ele vai falar assim agora, ó. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, das tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e animais grandes.
Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer ao seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer todas as montanhas e elas o negam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja agradável a minha meditação. E você sabe o que é meditação? É o quê? Pensamentos, reflexão. Olha só, preste muita atenção nisso. Ele fala que enquanto ele viver, ele vai cantar louvores ao Senhor. É o que o salmista está falando. E aí ele faz essa oração: seja-lhe agradável a minha meditação, ou seja, os meus pensamentos. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os perversos deixam de existir. E quando ele fala isso, não é porque ele quer que os pecadores sejam mortos, atrocinados pelo Senhor. Ele deseja o quê? A conversão, para que não existam mais pecadores, para que as pessoas reconheçam o que ele estava aqui reconhecendo. E aí ele termina do mesmo jeito como ele começa. Ele fala a mesma frase lá em cima: bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia. Meu amado, preste bastante atenção. Você consegue perceber o cuidado do Senhor? Você conseguiu? Eu sei que foi uma leitura um pouquinho extensa, mas deu para entender o cuidado do Senhor? Não dá para a gente falar de versículo por versículo, senão vai ter que fazer uma vigília. Mas eu acho que ficou bem desenhado o cuidado do Senhor para as nossas vidas. Isso está dentro da sua mente? Porque o problema é que as pessoas leem, mas não é o que elas carregam dentro da cabeça delas. Elas leem a Bíblia, né? Nós que estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia. Mas se a gente não carregar isso na nossa mente, se os nossos pensamentos não forem agradáveis, igual o salmista orou ali no Senhor, que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti, para que eu me alegre no Senhor. Se os seus pensamentos não for agradável, você não vai se alegrar. A bênção de Deus vai acontecer ao seu redor, mas você sempre vai se entristecer por algum motivo. Por algum motivo. E quando não tiver motivo, você vai encontrar um motivo. Quando não tiver, você vai encontrar um motivo para ficar pensando: minha vida, que droga, esse serviço, olha essa minha família, esse meu filho, esses meus pais. Então, meu amado, está na hora de você mudar o seu pensamento. Porque, lendo tudo isso, eu consegui compreender que o salmista só estava louvando a Deus e reconhecendo tudo que Deus faz, porque isso é o que existia aonde? Na mente dele, esse reconhecimento. E eu quero falar uma coisa hoje para você. Nós vamos falar rapidamente, mas eu quero falar para você aqui alguns passos para você conquistar pensamentos agradáveis. Porque o que eu percebo é que falta. E sem os pensamentos agradáveis, sem seus pensamentos bons,
sem você ter a sua mente boa, você não vai reconhecer o cuidado de Deus. Esquece. Você vai viver a sua vidinha infeliz, estando dentro da igreja. Falando no nome de Jesus, com uma vidinha medíocre. Porque os seus pensamentos não são bons. Então eu vou dar algumas dicas para você. Dicas simples, tá? Dicas simples. Primeira coisa, para que os seus pensamentos sejam agradáveis. Deixe o perfeccionismo de lado. Lute para vencer. Lute para vencer. Mas quem exige demais de si ou dos outros fica abaixo das suas próprias expectativas. E aí uma razão pela qual as pessoas são tristes, com tudo isso que Deus faz para ela, é porque ela tem aquele pensamento perfeccionista. Hoje eu estava chamando a atenção da minha filha, ela fez um desenho e ela falou, ficou feio, o desenho ficou lindo. Eu falei, mas para de se menosprezar. Ah, mas o olho ficou torto. Eu falei, para, não pode ser assim. Não pode se menosprezar, a gente não pode menosprezar os nossos esforços. Você não deu o seu melhor? Porque se você tivesse dado o seu pior, sim. Eu fiz de qualquer jeito, por isso que saiu feio assim. Então você está errado. Agora, você deu o seu melhor, estava bom, estava lindo, você deu o seu melhor, reconheça. Porque senão você vai sempre ser uma pessoa triste. Tudo que você faz, você não vê valor. E tem gente que é diferente, ela até vê valor no que ela faz, mas ela não vê valor no que o outro faz. Tem pessoas que elas estão mentalmente mais evoluídas, e aí elas exigem das pessoas que talvez estão mentalmente menos evoluídas, e aí elas exigem, como se aquelas pessoas fossem nada, e rebaixa as pessoas, e menospreza as pessoas. E não é assim. Cada um tem a sua capacidade. A gente já pregou aqui, a gente já falou que o meu dedo polegar, ele não faz a mesma coisa que o meu dedinho. Eles são, apesar de serem dedos, eles são bem diferentes. Mas não é por isso que eu quero então arrancar o dedinho, porque eu acho que, como ele não pega na xícara, arranca o dedinho fora. Não, eu quero o dedinho, ele tem outras funções, ele tem... Sem o dedinho eu não vou escrever. Ele é o apoio aqui. Entendeu? Então, olha só como a gente precisa mudar, A gente precisa dar o nosso melhor. E dando o nosso melhor, então a gente precisa sorrir e se elogiar. Puxa, que legal. Olhar o seu serviço como Deus fez. O que Deus fez? Deus fez a estrela e ele viu que era bom. Reconheceu. Ele fez tudo que ele criou, ele reconhecia que era bom. E quando você lê a Bíblia, você vê isso, ele reconhecendo o fruto do serviço dele. Se você não reconhece, você se põe para baixo. Você tem que reconhecer. Claro, você pode ter orgulho, que é o que a personagem do teatro tinha aqui. Não, você tem que reconhecer. Reconheça. Reconheça que, poxa, eu dei o meu melhor, que bom. Sabe? Reconheça também nas outras pessoas. Começa a praticar, sabe? Começa a praticar o fato de você olhar para o outro e tentar encontrar um lado positivo no outro. E não somente o lado negativo. Não que você não deva repreender quando a pessoa faz algo errado. Não estou falando isso. Mas entenda, se você olhar todo mundo com olhos negativos, você não vai ter uma rede do bem. Você só vai estar puxando as pessoas para baixo. Às vezes a pessoa tem um monte de qualidade, ela tem um defeito. Quando você vai falar desse defeito, você tem que ter sabedoria para falar, porque sim, precisa falar. Mas entenda, você tem que ter sabedoria. Olha quantas qualidades a pessoa tem, coloca as pessoas para cima. Mas se você não é para cima, como você vai colocar os outros para cima também?
Então é importante você mudar. Você mudar. Para de ser aquela pessoa aqui, ó, que começa a respirar. Seja melhor com você mesmo e com os outros, mais paciente. Amém, pessoal? Nós somos seres em evolução. Cada dia a gente precisa melhorar. Esse é fato. E se você olhar para o seu passado, você não vê quanto você melhorou? Seja sincero. Então, é isso. Permita que Deus, né, te faça evoluir, mas evolua sem neura, sem... Certo? Esse é o primeiro item. Segundo item, segunda dica que eu quero te falar aí para você ter pensamento agradável, é isso daqui, ó. Olhe para o seu passado apenas para aprender com os erros que podem ser corrigidos no presente e seguir em frente. Não é para você olhar para o passado para ficar se lamentando o resto da vida e não se perdoar a si mesmo. Existem pessoas que Deus perdoou ela pelos erros que ela cometeu, mas ela não se perdoa, então ela continua presa na falta de perdão. Você precisa aprender, né, a se perdoar. Quando você olha para trás, você vai olhar somente para você ver os erros que você cometeu e vai pensar, quais ensinamentos eu posso tirar nisso? O que eu posso aprender com isso? Qual erro que eu me envergonho grandemente e eu não vou cometer novamente? Nunca mais. Eu estou tirando uma lição. Qual atitude que eu tomei ontem, que me colocou hoje numa situação ruim, que eu posso cometer hoje, para eu não colocar o meu amanhã numa situação ruim? Não é assim? É isso. Você olha o seu passado para aprender lição. Tem gente que fica se lamentando. Ela olha para trás e fala, poxa, eu fui tão burro lá. Eu deveria ter guardado dinheiro. Um exemplo. Estou falando de um termo simples aqui. Fui tão burro, se eu tivesse guardado dinheiro, sabe como eu teria hoje? Ah, eu teria tanto, eu poderia viajar, eu poderia fazer isso. E a pessoa fica se lamentando. Você não cometeu esse erro lá? Você não está pagando hoje? Então muda. Ao invés de ficar olhando para trás e vivendo no passado e se lamentando por algo que não vai mudar, não vai mudar o passado, não vai. Muda você. Bom, eu vou aprender com aquela atitude, eu vou começar a juntar dinheiro hoje. E aí daqui a um ano eu sei quanto que eu vou ter, assim, assim, assim. E olha só como as coisas mudam quando você muda os seus pensamentos. Você muda os seus pensamentos mudam você. É mais ou menos isso, né? Então, é importante, né, pensar nisso, né? Essa roda, né? Uma roda ali que não adianta, né? Essa engrenagem aí, você pode mudar o amanhã. Agora, se você não mudar hoje para mudar o amanhã, você vai estar sempre voltando no mesmo ponto de lamentação, eu poderia ter feito, eu poderia ter mudado, eu poderia ter realizado, eu poderia ter sido não sei o quê, poderia ter feito não sei o que lá. Entendeu? Então, muda isso. Amém, pessoal? Terceiro ponto. Comemore as suas realizações, mesmo que pequenas, com as pessoas, né, da sua família, com os seus amigos que te apoiam, ou até mesmo, né, dando o seu testemunho na igreja. E eu não falei isso a primeira vez aqui, não. Eu já falei isso muitas vezes. Muitas vezes. E se Deus está falando de novo, é porque você está precisando ouvir. Não comemorar ou não testemunhar é como não reconhecer. A pessoa que não reconhece é a pessoa que não testemunha e comemora porque ela não reconheceu. Porque se você for aquela pessoa que começa a reconhecer, olhar as coisas grandes ou pequenas feitas, e você comemora, poxa, meu filho tirou uma nota boa, vamos comemorar, nós vamos comer pipoca hoje, nós vamos fazer um cinema em casa, nós vamos comemorar, nós vamos, sabe, você está dando o quê? Apoio, você está abrindo a porta para que notas boas aconteçam o quê? Novamente, né? Então, é isso que você faz com sabedoria. E para você também, porque comemorar é gostoso. Quer
viver uma vida feliz é viver uma vida em plena comemoração. Hoje, qual o motivo de eu comemorar hoje? Hoje eu vou comemorar porque no meu serviço deu tudo certo. Hoje eu vou comemorar porque eu comprei essa roupa. Hoje eu vou comemorar porque o culto foi maravilhoso. Eu vou comemorar, viver uma vida em comemoração. Isso vai te fazer uma pessoa feliz. Amém, pessoal? Quarto item aqui diz assim, pense a longo prazo. Não deixe que as preocupações imediatistas acabem com suas perspectivas. Nem desista de melhorar por causa de uma falha. Então, o que isso significa? Você pensar a longo prazo. Não ser aquela pessoa que só pensa aqui, Só pensa aqui. Por exemplo, problemas que você achou que ia te matar 6 meses atrás. Alguém teve algum problema que achou que ia te matar? Eu já tive vários problemas que na hora eu pensei que ia me matar. Quando a fábrica pegou, eu falei, agora eu vou morrer do coração. A vida acabou. Eu olho para esse problema me matou, me fortaleceu, me fez mais forte, melhor, mais bem sucedido. Mas foi algo que eu achei que ia me matar. Então, hoje, se você estiver passando um problema difícil, você acha que, eu não vou conseguir suportar isso até o fim, respire e pensa a longo prazo. O que eu posso melhorar aqui para solucionar, Se você olhar para a sua vida 6 meses atrás, problemas que você achou que ia te matar lá atrás, talvez já foram solucionados. Ou estão num processo aí mas que não te matou. Você compreende? Então, pensa a longo prazo. Inclusive num aspecto de desistir, Porque você tem que pensar como que seria, se algo positivo que você desistiu lá atrás, algo que você desistiu de fazer, como seria hoje, se você não tivesse desistido? Aí você fala, puxa, deveria ter pensado a longo prazo. Então pensa daqui para frente. Daqui para frente você pensa a longo prazo. Hoje eu estou com vontade de desistir, está difícil, estou desanimando. Não, pensa a longo prazo. Se eu desistir, o que vai acontecer da minha vida? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha fé? Se eu desistir, o que vai ser de mim? Não, pensa a longo prazo. Não seja aquela pessoa imediatista que vai pulando no buraco sem pensar. Se eu pular nesse buraco, eu vou morrer, eu vou me afundar. E está ali pulando. São pessoas imediatistas. Pessoas que agem sempre pensam por impulso. Elas pensam por impulso. Eu vi uma briga acontecendo de trânsito. Aconteceu a briga. E aí o cara pegou a arma e pum. Aí o repórter pegou e falou, poxa, o cara agiu por impulso e tal. Ele agiu por impulso. Talvez nunca foi o objetivo dele matar ninguém. Ele agiu por impulso. No momento da raiva, no momento ali que estava quente os pensamentos dele, ele agiu sem pensar, sem meditar, sem refletir. Peraí, eu vou matar o pai de uma família. Esse pai tem filhos, eu vou destruir a vida dele. Esse pai tem esposa. Esse homem às vezes cuida do pai que depende dele. Eu vou destruir a vida dele por causa de uma briga de trânsito. Eu vou destruir minha vida, eu vou sair daqui preso. Meus filhos ficarão sem mim. Que decepção para minha esposa. Ele refletiu isso? Porque os pensamentos dele não eram bons. Era pensamento ruim. Tem gente que tem pensamento ruim, não tem jeito. Tem gente que, ela assim, pensamento dela, ela só pensa ali no curto prazo, no impulso. Ela não pensa o que vai acontecer. Isso é ruim, isso é péssimo. Pede para Deus mudar isso hoje, amém, pessoal? E por fim aqui,
Último item, quinto item. Pare de viver só reclamando ou sendo uma pessoa negativa, que olha tudo com maus olhos. Cultive o hábito de agradecer a Deus sempre. E agradecer a Deus sempre significa que você vai agradecer até quando não sai conforme você planejou. Mas se você tem a sua vida em Deus, você vai saber que os planos de Deus são maiores, muito melhores do que os seus planos. Para de reclamar, muda a sua visão. É engraçado, né? Eu estava falando sobre a pastora Vilma, né? E aí a pastora Vilma é uma pessoa que ela tem bons olhos. Ela é uma pessoa positiva, totalmente positiva, sabe? E aí eu estava falando sobre isso, que legal, né? Ela chegou a comida para ela, ela mandou para mim: eu sou filha do rei. Olha, eu estou comendo arroz, feijão, batata e carne que me mandaram. Eu sou filha do rei. Qualquer outra pessoa fala: nossa, comida de hospital, que não ia mudar. Mas ela estava ali, tipo, não, tá tudo bem. De manhã, sabe o que eles fizeram? Me trouxeram uma garrafa de café, uma garrafa de leite. Você agradece o café com leite? Você está entendendo? Seja positivo. Para de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar das coisas. Tudo volta. Eu conheço pessoas que só reclamam o tempo inteiro. Minha mãe não, ela é uma pessoa positiva. Eu levo ela para viajar e eu fico assim, ó, feliz. Porque se eu falar assim: mãe, hoje não vai ter almoço. Hoje a gente vai fazer jejum para economizar para jantar melhor. Opa! Vamos jantar melhor. Ela é uma pessoa que ela está ali. Mas nós vamos comer pão. Ela não gosta muito de pão. Mas eu estou dando pão para ela. Ela não vai perder a oportunidade de comer o pão. É pão. Yes, pão. Sou filha do rei. Então, meu amado, você precisa mudar a sua concepção. Precisa mudar. Sabe assim? Tem gente que, ó, para baixo. A pessoa é para baixo. E a vida dela só é para onde? Para baixo. A sua vida segue o curso da onde você enxerga. Você sabe que você chega a um dos seus olhos, né? Você olha para baixo, qual é a tua meta? No chão. Então olha para frente. Deixa a sua vida andar para frente. Olha para o alto. Glorifica a Deus. Sabe o que o salmista fez aqui, ó? De reconhecer do nada assim: Senhor, eu nunca te agradeci, porque o Senhor não deixa a água invadir a terra. Muda a sua concepção. Se você mudar os seus olhos nas pequenas coisas, no seu serviço você vai ser o melhor. Você vai ser o melhor. Você quer crescer no seu serviço? Quem quer se destacar no seu serviço? Eu quero me destacar, crescer, arrebentar no meu serviço. Vencer. Quem quer? Quem quer? Muda os seus olhos. Muda os seus olhos. Porque aí quando alguém fala para você assim: você tem que fazer isso, você não vai fazer senão esse vai te levar para um caminho. E você perdeu o seu emprego porque você é muito mau trabalhador. E digo mais, você pode ser o melhor trabalhador de saber fazer as coisas. Se os seus olhos são maus, você é mau trabalhador, mau. Você só tem habilidade, mas você é mau. Seus olhos têm que ser bons para você vencer. Que o que vai fazer você ser reconhecido dentro do seu trabalho não é só a habilidade do que a sua mão faz, é a forma como você enxerga as coisas. O seu patrão vai olhar para a forma como você enxerga as coisas.
Então, se você está limitado, é por sua própria culpa. Para pensar, eu quero mudar os meus olhos, em tudo. A pastora fez o culto, tem gente que sai do culto com maus olhos. Sobre a palavra, sobre o exemplo. Não, amado, você não vai chegar em lugar nenhum. Muda, para de reclamar. Ai, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. E sim, às vezes, as coisas, né, dá errado. A gente não acaba a gente reclamar uma vez ou outra. Eu não queria que tivesse, né? Principalmente quando a gente espera algo não acontece. Então, é até normal reclamar. Mas quando essa reclamação, ela faz parte da sua vida, tudo você reclama, tudo você olha para um lado ruim, aí você se tornou uma pessoa chata. Aí você se tornou uma pessoa que não dá para conviver. Não dá. Tem gente que eu não gosto de dar presente para a pessoa. Se eu dou presente para a pessoa já... é um presente. Tipo, eu estou dando um presente. Não sei o quê. Eu queria não sei o que lá. Tem gente que é assim. As pessoas em redor desanimam de querer agradar. Porque ela já sabe que ela vai encontrar um defeito até no presente. Ela vai conseguir encontrar um defeito. Quando a pessoa é reclamona, até o momento de agrado vai virar algo chato. Então você precisa mudar. Eu quero te convidar hoje a você colocar em prática essas dicas para que você tenha pensamentos bons. Essas dicas é para que os teus pensamentos sejam agradáveis. E somente com os seus pensamentos agradáveis você vai reconhecer tudo que Deus faz para você. Então você tem que conquiste os pensamentos agradáveis para poder reconhecer o cuidado de Deus. Senão, meu filho, Deus pode ali te dar um mundo, tudo, e nunca vai ser o suficiente para você. Aí quando perde, e a gente não precisa chegar no extremo para reconhecer as pessoas que a gente ama, para reconhecer que a gente precisa cuidar das pessoas ao nosso redor. E a gente não tem que perder para falar, poxa, eu queria tanto estar junto. Que a gente não passa por nada, sabe? Que nos faça nos arrepender por algo que a gente poderia ter feito. Você sabe que a pior dor que existe, porque na vida se dá jeito para tudo, mas não se dá jeito para a morte. Para a morte não dá jeito. Agora, eu vou falar para você uma coisa. A pior dor no luto, por exemplo, é a dor da saudade. Quem acha que é da saudade? Não, tem uma pior. É a dor do remorso. Porque o remorso é aquilo que você poderia ter feito e não fez. Essa é a pior dor. Ela supera a dor da saudade. A dor da saudade mata, mas a dor do remorso, ela destrói realmente. A dor do remorso é pior. Então, meu amado, viva intensamente. Quem vai glorificar Deus? Colocar Deus como razão da sua vida, abrir sua mente, colocar os pensamentos de Deus na sua mente e ter uma vida feliz com Deus. Dá valor para a sua vida. Quem vai aí vencer hoje? Vai levantar o filho de pé em nome de Jesus. Isso é um desafio diário, viu? É um desafio diário, porque isso que a gente está entendendo hoje, quando a gente dorme, amanhã a gente acorda, vem o cansaço, vem a preguiça, vem o nervoso, e aí a gente esquece tudo. Então, cuidar dos nossos pensamentos precisa ser uma decisão diária, nem